Muito bem, eu quero conversar com você sobre um assunto intrigante. Talvez você já leu sobre isso, já ouviu falar sobre isso, mas eu quero hoje entrar um pouco mais nesse assunto, sobre as 10 pragas do Egito. O povo de Israel ficou cativo lá no Egito por vários séculos. Foram 430 anos em que o povo de Israel ficou no Egito. Depois que o faraó que conhecia José morreu, o faraó que assume o governo não conhecia essa história e começa a ficar preocupado com o crescimento do povo. Até imaginou que os israelitas seriam em número maior que os egípcios e numa guerra eles se aliariam aos inimigos e seria um grande problema. Então começa o faraó a oprimir o povo através de trabalhos forçados. Depois resolveu que as parteiras hebreias pudessem, ao constatar que nasceu um menino do sexo masculino, que esse menino fosse morto. Depois, percebendo que seus planos não logravam êxito, ele ordena ao povo egípcio para controlar essa situação e, em havendo qualquer nascimento de um menino, sexo masculino, essa criança deveria ser jogada no rio Nilo. Então, é nessa condição que Deus revela-se a Moisés no Monte Horebe, no Monte Sinai, na sarça ardente, e dá uma ordem para ele para ir ao Egito libertar o povo da escravidão. Moisés já era um homem de 80 anos e o único recurso que Deus colocou em suas mãos foi um cajado. Só um segundinho. Um cajado. Peraí, só puxar esse fio para trás. Obrigado. Valendo. Esse cajado não tinha poder em si mesmo, mas nas mãos de Moisés e Arão, em virtude do poder concedido por Deus, o império egípcio curvou-se diante dele. E então, Deus toma a iniciativa de tirar o seu povo, mas antes de tirar o seu povo, Deus exerceu juízo sobre os deuses do Egito. Eu vou ler aqui para você, Êxodo 12:12, que diz assim: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Se o povo de Israel saísse do Egito apenas porque Faraó concedeu isso, foi compreensivo, foi bondoso, então seria uma concessão do poderoso Faraó em libertar o povo de Israel. Mas o Egito era um império, poderoso império, na época o mais poderoso império do mundo. E o Egito tinha muitos deuses, tinha um panteão de deuses. E antes de Deus tirar o seu povo, era necessário desbancar esse panteão dos deuses egípcios. Deus feriu de morte os deuses egípcios. Na palavra de Moisés aqui, no capítulo 12, versículo 12, Deus executou juízo, não sobre alguns deuses do Egito, mas sobre todos os deuses do Egito. Portanto, cada praga que foi enviada da parte de Deus era uma divindade egípcia que estava sendo desbancada. É importante entender isso. Não havia ali, Deus quer maltratar o povo, Deus quer prejudicar o povo, Deus quer trazer consequências e danos para o povo. O ponto ali era uma batalha espiritual. Era uma forma de Deus mostrar que os deuses do Egito eram deuses falsos. Eles tinham crendices, eles eram idólatras. Eles se curvavam diante de deuses que eles mesmos haviam feito, ou fabricado, ou imaginado, ou forjado na mente. E eles confiavam nesses deuses. Mas esses deuses não tinham qualquer poder no sentido de dar aquilo que prometiam dar, ou que o povo esperava que esses deuses dessem para eles. Então Deus envia as 10 pragas, e em cada uma dessas pragas Deus está desbancando uma divindade
no Egito e provando que o poder do mal é um poder limitado, porque os magos do Egito tentaram imitar o primeiro sinal, imitar o segundo sinal, mas a terceira praga eles não conseguiram mais imitar. Depois os magos não conseguiram sequer livrar a eles mesmos das consequências destas pragas que vieram. E finalmente Deus alcança e atinge o próprio faraó com a 10ª praga. Então, preste atenção comigo, que eu quero tratar com vocês dessas 10 pragas do Egito. Elas vão desde o capítulo 7, onde começam as pragas, e até o capítulo de número 12, quando cessam as pragas e o povo sai do Egito. Então, qual foi a primeira praga? Primeiro, Deus transformou as águas do Nilo e as águas do Egito em sangue, de tal maneira que morreram os peixes e as pessoas não podiam beber. A água cheirava mal. Agora é importante você compreender uma coisa. Até hoje, 96% do Egito é deserto. O que tem de agricultura no Egito é consequência, é bênção, é reflexo do Nilo. O Egito é um presente do Nilo, de tal maneira que as águas do Nilo não apenas carregavam vida por onde passavam, mas ao transbordar o rio, a terra seca, o deserto era irrigado, e então o Egito era o celeiro do mundo. A agricultura, a fartura, a prosperidade, tudo procedia do Nilo. E quando Deus transforma a água do Nilo em sangue, Deus está ferindo de morte o Deus Rapi. Quem que era o Deus Rapi? O Deus Rapi era o Deus do Nilo. Você sabe que o Nilo é o mais longo rio do mundo. E aquele rio que transportava vida, agora transporta morte. Aquele rio que era a solução para o Egito, agora é um problema para o Egito. A divindade Rapi, o Deus do Nilo, não pôde deter o braço onipotente de Deus. Deus está desbancando esse Deus falso. Deus está mostrando que só Ele é o Senhor, só Ele é Deus, só Ele detém todo o poder. É claro que os magos do Egito vieram e fizeram também, nas suas artes mágicas, transformar as águas em sangue, mas não com a proporção da praga que caiu sobre o Egito. Não com o mesmo propósito, mas o milagre do engano, da mentira, dos falsos deuses. Então, na primeira praga, Deus nocauteia o Deus Rapi do panteão egípcio. A segunda praga foram as rãs. E aqui Deus está enchendo a terra do Egito de rãs. Havia rãs nos rios, na terra, nas casas, nas camas, para todo lado, nas amassadeiras, nos locais onde se produzia comida, tudo tomado por rãs. E aqui, esta praga está detonando e desbancando a deusa Heket, cuja cabeça era com a cabeça de rã. Então, as rãs eram uma espécie de deuses que traziam esperança, traziam vida, mas agora as rãs não são divindades, são uma maldição, trazem confusão, trazem perturbação, trazem atraso, trazem derrota, trazem fracasso. A Heket não é mais uma deusa com cabeça de rã, porque agora rã é maldição e não bênção. Rã agora não é objeto de adoração, mas de perturbação para a nação. Os ídolos dos povos são falsos. Os ídolos dos povos não têm poder, porque foram fabricados pelos próprios homens, pela arte e imaginação do homem. Os magos do Egito voltaram a repetir este sinal, mas não na proporção que a praga enviada por Deus teve na terra do Egito. Então,
vem a terceira praga, a praga dos piolhos. E o piolho era simbolizado porque foi a partir do pó da terra, bateu o cajado no pó e virou piolho. E aqui Deus está desbancando uma divindade chamada Jebe, que era o Deus da terra, do pó. E o pó agora não tem mais capacidade de proteger. O Deus Jebe, que é o Deus que protege a terra, não pode impedir que agora a terra, o pó da terra, produza piolhos e piolhos que vão atormentar o povo. É curioso que agora os magos também foram convocados para fazer este sinal e eles não conseguiram. E eles tiveram que admitir, isto é o dedo de Deus. Em outras palavras, os deuses pagãos, os ídolos pagãos, eles podem até fazer sinais, como o anticristo vai fazer sinais, os falsos profetas fizeram e vão fazer sinais, mas são sinais da mentira. Sinais que têm limitações, porque são feitos a partir de agentes do mal e não procedentes do próprio Deus, que é o Senhor. Então Deus está exercendo juízo sobre este Deus Jebe, que é o Deus do pó, o Deus da terra. Esse Deus não pôde impedir que o pó da terra lá no Egito produzisse piolhos que pudessem atormentar as pessoas. Pois bem, então, mais uma divindade é desbancada no panteão egípcio. Então vem a quarta praga, que são as moscas. E essas moscas eram um símbolo de uma outra divindade, o Axite. E o Axite era a deusa associada às moscas e protetoras de Faraó. Mas vejam você que a partir de agora, das moscas, Deus está desbancando mais uma divindade. E Deus está fazendo agora um outro corte a partir dessa praga, que a praga só atinge a terra do Egito, mas não chega lá em Gósen, onde está o povo de Israel. Deus faz distinção entre o seu povo e aqueles que não são o seu povo. Os deuses pagãos não podem impedir o braço de Deus agir. As moscas, que eram formas de divindade protetoras de Faraó, não conseguem proteger Faraó, não conseguem proteger o povo de Faraó, não conseguem proteger a terra do Egito, mostrando que essa divindade pagã, ela não tinha capacidade nem poder de proteção a Faraó e aos egípcios. É uma forma de Deus provar que ele é o único Deus e que os deuses dos povos não passam de ídolos. Então, vamos à quinta praga, que agora são as pestes ou a peste nos animais. Os animais começam a sofrer. E esses animais sofrem cá na terra do Egito, mas em Gósen, onde está a família dos israelitas, as famílias israelitas, a peste nos animais não atinge lá. E aqui Deus está desbancando mais uma divindade, que é o deus Apis. O Apis era o touro sagrado de Mênfis. E Deus está desbancando Hathor, que era a deusa vaca, protetora dos animais. Então, com esta praga, a peste nos animais, fica provado que esses deuses egípcios, que eram adorados no Egito, que diziam ser os protetores dos animais, não conseguem proteger os animais, revelando a sua limitação, revelando a sua falta de poder, revelando a crendice do povo em crer em deuses falsos que deuses não são, que prometem proteger, mas não protegem, prometem guardar, mas não guardam. Os rebanhos do Egito estão sofrendo as consequências danosas desta praga, sem que seus deuses protetores pudessem livrá-los. Então, vamos à sexta praga. Foram as úlceras. As úlceras nas pessoas, nos animais, e aqui Deus está, mais uma vez, provando que essas úlceras não chegam lá em Gósen, não alcançam o povo de Deus, mas atormentam todos os egípcios.
E aqui os magos tomam uma decisão, eles abandonam Faraó. Eles não podem permanecer na presença de Faraó. A partir da sexta praga, até os magos têm que fugir, apavorados, amedrontados, acuados, sofridos. E Deus está desbancando aqui a deusa Ísis, que era a deusa da cura, e a deusa Sekhmet, que era a deusa da medicina. Então, tanto Ísis como Sekhmet estão aqui desacreditados, estão destronados. Não tem essas divindades poder para curar, não tem poder para evitar a doença, não tem poder para impedir que os egípcios sejam atingidos por úlceras. Nem Ísis, nem Sekhmet conseguem fazer isso. Então, mais uma divindade que está sendo desbancada do panteão egípcio. Então vem a sétima praga, que é a chuva de pedra, chuva de granizo. E aqui Deus está, mais uma vez, trazendo agora essa praga a partir de cima, não da terra, não da água, não de outros elementos, mas vindo de cima, chuva de granizo, que devasta o que restou da vegetação dos gafanhotos que foram atingidos por outras pragas. E é importante aqui entender quais são as divindades que estão sendo desbancadas. Primeiro, Nut, que era a deusa do céu. Segundo, Shu, que era a deusa do ar. Terceiro, Osíris, deusa das colheitas. Então, nessa sétima praga da chuva de pedra, Deus está desbancando desse panteão 3 divindades egípcias, Nut, Shu e Osíris. Esses deuses não têm poder de proteger nem o ar, nem o céu, nem as colheitas, que estão sendo devastadas por essa chuva de granizo. Então vem agora a 8ª praga, a praga dos gafanhotos. E você sabe que gafanhoto, por onde passa, devasta tudo. O gafanhoto tem o poder de comer e defecar ao mesmo tempo. Ele encontra pela frente um pomar e deixa para trás um deserto. E aquilo que sobrou da chuva de pedras, da chuva de granizo, agora os gafanhotos vêm e destroem tudo. E essa divindade pagã, Set e Neper, e eu quero muito que você entenda isso, Set era o deus da agricultura e o Neper era o deus da colheita. Então, tanto o deus da agricultura quanto o deus da colheita, Set e Neper, foram completamente desacreditados, desbancados. Eles não tinham qualquer condições de impedir que os gafanhotos devastassem toda a vegetação, destruíssem toda a colheita e levassem ao colapso toda a economia do Egito. Então, Deus está aqui, mais uma vez, mostrando que Ele está exercendo juízo sobre todos os deuses do Egito. Bom, então vem a 9ª praga. Trevas em todo o Egito, exceto em Gósen, onde estava o povo de Deus. E aqui Deus está trazendo o juízo sobre a divindade máxima do Egito, que é o deus Ra, o deus Sol, que era a suprema divindade do Egito. E aqui Deus está mostrando que o deus Sol não pode trazer luz, nem impedir as trevas. Deus prova que o deus Horus, o deus luz, o deus da luz, não tem poder para dissipar as trevas que vieram sobre toda a terra do Egito, exceto na terra de Gósen. Deus está mostrando com isso, mais uma vez, que Ele está exercendo juízo sobre todas as divindades do Egito e mostrando que não há Deus a não ser o Senhor. Aliás, foi assim que Deus se revelou a Moisés, antes de enviá-lo ao Egito, lá em Horebe, na sarça ardente. Eu sou o que sou. Eu sou Yahvé, o Deus autoexistente, imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano. Só um Deus vive verdadeiro. E isso está provado através dessas pragas que vão desbancando uma por uma todas as divindades do Egito. Mas
A última praga acontece exatamente na hora da saída do Egito. Foi a morte dos primogênitos, desde Faraó, todos os homens, até os animais, exceto na terra onde habitava o povo de Israel. E então, foi na noite da Páscoa. Deus ordena que toda a família imolasse um cordeiro, sem defeito, e colocasse o sangue desse cordeiro no batente das portas, e comesse a carne desse cordeiro assada com ervas amargas, com pão sem fermento. E naquela noite, o anjo de Deus passaria exercendo juízo na terra do Egito, ferindo todos os primogênitos, desde o primogênito de Faraó a todas as pessoas que estavam no Egito. Mas na casa dos israelitas, que tinha o sangue do cordeiro colocado no batente das portas, o anjo passaria por cima e não aplicaria ali o juízo. Na verdade, o juízo já tinha sido aplicado. O cordeiro foi imolado em lugar dos israelitas. O sangue do cordeiro foi o selo protetor de todas as famílias israelitas, para que não houvesse morte naquelas casas. É claro que a Páscoa, e a palavra Páscoa no inglês é Passover, é passar por cima. Deus passou por cima das casas onde tinha o sangue no batente das portas. Não é que os israelitas fossem melhores do que os egípcios. O que fazia diferença entre eles não era o caráter deles, não era a formação deles, não, era o sangue, o símbolo, o distintivo, o elemento protetor, era o sangue do cordeiro. Então, naquela noite, quando o anjo da morte passou, nenhum israelita foi alcançado pela morte. Todos estavam debaixo do sangue. Mas nas casas egípcias, em todos os lugares, os primogênitos morreram, inclusive o primogênito de Faraó. Era aqui desbancando Faraó. Faraó era considerado uma espécie de encarnação do Deus Ra, a suprema divindade do Egito. Então Deus está deixando para o último a maior divindade do Egito, o próprio Faraó, que na visão do povo era uma encarnação do Deus Ra. Deus está então pondo abaixo todo o panteão egípcio, Deus está exercendo juízo sobre todos os deuses do Egito e Deus está mostrando que só Ele é Deus. Então naquela noite, o Faraó, que tinha o seu coração endurecido, reconheceu que não podia mais lutar contra Deus e permitiu que o povo saísse. E o povo de Israel sai com recursos, com ouro, com prata, para peregrinar 40 anos no deserto até entrar na terra prometida. Deus fez algo que o povo não podia fazer. Deus lidou com Faraó, com a sua corte, com o seu império, com seus deuses, e ficou sabido para todos naquele tempo e pelos tempos futuros que só o Senhor é Deus, que os deuses dos povos não passam de ídolos, que não têm qualquer poder para salvar, para libertar, para curar, para salvar nem o homem, nem os animais, nem as águas, nem o ar, nem a terra. Tudo é controlado por Deus. Esta mensagem, penso, tem uma relevância importante, porque ainda hoje tantas nações se curvam diante de deuses que eles mesmos fabricaram. Deuses que eles forjaram com as suas mãos ou imaginaram com a sua mente, deuses materiais como pau, pedra, gesso, mármore, prata, ouro, deuses que eles imaginam na sua mente, forjam no seu pensamento e se prostram diante deles, como se deuses verdadeiros fossem. Então, capítulo 7 a 12 de Êxodo mostra que não há Deus senão o Senhor. Ele é o Criador, Ele é o provedor, Ele é o Redentor, Ele é o protetor. E feliz é o povo que conhece esse Deus como seu Deus. Minha palavra para você é que você
Reconheça Deus como Deus da sua vida. Foi Ele quem criou você, Ele quem sustenta você, Ele quem tem poder para salvar você, Ele quem protege você de todo o mal. Assim como Deus tirou o seu povo da terra da escravidão e o levou para uma terra que mana leite e mel, Deus pode tirar você também da terra da servidão, da escravidão, e levar você para um lugar amplo e feliz, onde você vai desfrutar das venturas e da segurança da vida eterna. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, e se esta mensagem teve algum significado para você, encaminhe a mesma para outras pessoas